Capítulo 31. A ponte Széchenyi, uma das 8 de Budapeste, se estende por mais de 300 metros através do Danúbio. Emblema da ligação entre Oriente e Ocidente, é considerada uma das mais belas do mundo. O que estou fazendo? Perguntou-se o Rabino Koves, olhando por cima do parapeito para as águas em redemoinho lá embaixo. O bispo me aconselhou a ficar em casa. Koves sabia que não deveria ter saído. No entanto, sempre que se sentia inquieto, algo na ponte o atraía. Durante anos tinha caminhado ali à noite para refletir admirando a paisagem atemporal. A leste, em Peste, a fachada iluminada do Palácio Gresham elevava-se orgulhosa contra as torres de sinos da Szentestvan Basílica. A oeste, em Buda, em cima da colina do castelo, erguiam-se os muros fortificados do castelo de Buda. E para o norte, às margens do Danúbio, destacavam-se os elegantes pináculos do edifício do parlamento, o maior da Hungria. Mas Koves suspeitava que não era a paisagem que o levava continuamente à Ponte Pêncil. Era uma coisa muito diversa. Os cadetos. Por toda a extensão do parapeito da ponte e dos cabos de sustentação, pendiam centenas de cadeados, cada um com um par de iniciais diferentes, cada um preso à ponte por toda a eternidade. A tradição era que 2 amantes iam juntos até ali, escreviam as iniciais no cadeado, prendiam-no à ponte e jogavam a chave na água profunda, onde estaria perdida para sempre, símbolo da ligação eterna entre eles. A promessa mais simples de todas, pensou Koves, tocando um dos cadeados. Minha alma está presa à sua para sempre. Toda vez que Koves precisava ser lembrado de que o amor sem limites existia no mundo, ia ver esses cadeados. Esta noite parecia uma dessas ocasiões. Olhando os redemoinhos na água, sentiu que o mundo estava subitamente se movendo depressa demais. Talvez eu não pertença mais a este lugar. O que antes eram momentos calmos de reflexão solitária, alguns minutos sozinho num ônibus, caminhando para o trabalho ou esperando a hora de um compromisso, agora pareciam insuportáveis, e as pessoas impulsivamente pegavam os telefones, os fones de ouvido e os jogos, incapazes de lutar contra a atração viciante da tecnologia. Os milagres do passado estavam se esvaindo, substituídos por uma fome incessante de tudo que fosse novo. Agora, enquanto olhava o Danúbio, Yedakov sentia-se cada vez mais cansado. Sua visão pareceu ficar turva e ele começou a ver formas fantasmagóricas, amorfas, movendo-se sob a superfície da água. De repente, o rio parecia um caldo borbulhante de criaturas brotando nas profundezas. Eu avisei, disse uma voz atrás dele. A água está viva. O rabino se virou e viu um garoto de cabelos encaracolados e olhos esperançosos. Ele fez com que Yeda se lembrasse de si mesmo quando era mais novo. O quê? Perguntou o rabino. O garoto abriu a boca para falar. Mas, em vez de linguagem, um zumbido eletrônico brotou de sua garganta e uma luz branca e ofuscante relampejou em seus olhos. O rabino Koves acordo ofegante, sentando-se empertigado na cadeira. Oi, Refalt. Meu Deus! O telefone em sua mesa estava tocando com estardalhaço e o velho rabino examinou em pânico o escritório de seu áziko. Por sorte estava totalmente sozinho. Podia sentir o coração martelando. Que sonho estranho, pensou, tentando recuperar o fôlego. O telefone insistia, e Koves sabia que aquela hora só podia ser o Bispo Valdespino, ligando para Dixelo a par do transporte para Madrid. Bispo Valdespino, disse o rabino, ainda desorientado. O que há de novo? Rabino Yehuda Koves? Perguntou uma voz desconhecida. O senhor não me conhece e não quero assustá-lo, mas preciso que o senhor escute com atenção. De repente Koves estava totalmente desperto. A voz era feminina, mas estava alterada de algum modo, parecendo distorcida. A pessoa falava num inglês apressado, com leve sotaque espanhol. Estou alterando minha voz por privacidade. Peço desculpas por isso, mas num instante o senhor vai entender o motivo. Quem é? Pergunta Koves. Sou um informante, alguém que não aprecia quem tenta esconder a verdade do público. Eu? Não entendo. Rabino Koves, sei que o senhor participou de uma reunião particular com Edmond Kirsch, o bispo Valdespino e o Alama Sied Alfadu há alguns dias na abadia de Montserrat. Como ela sabe disso? Eu, além do mais, sei que Edmond Kirsch forneceu aos 3 informações amplas sobre sua recente descoberta científica, e que agora o senhor está envolvido numa conspiração para escondê-la. O quê? Se não me ouvir com atenção, prevejo que o senhor estará morto de manhã, eliminado pelo braço longo do bispo Valdespino. A mulher fez uma pausa. Eu, assim como Edmond Kirsch e seu amigo Sied Alfadu. Capítulo 32. A ponte La Salve, em Bilbao, atravessa o rio Nervion tão próximo do Museu Guggenheim que as duas estruturas costumam parecer fundidas. Reconhecível imediatamente por seu suporte central único, uma altíssima estrutura de um vermelho vivo na forma de uma gigantesca letra H, a ponte foi batizada de La Salve por conta de histórias folclóricas de marinheiros que, ao voltarem do mar, por esse rio, faziam orações de agradecimento pela chegada ao lar em segurança. Depois de sair pelos fundos do prédio, Langdon e Ambra tinham atravessado a distância curta entre o museu e a margem do rio e agora esperavam, como Winston havia pedido, num caminho nas sombras, diretamente abaixo da ponte. Estamos esperando o quê? Pensou Langdon, em dúvida. Enquanto ficavam ali, no escuro, ele pôde ver a forma esguia de Ambra tremendo de frio sob o fino vestido de noite. Tirou a casaca e colocou nos ombros dela, alisando o tecido sobre os braços. Sem aviso, ela se virou subitamente e o encarou. Por um instante Langdon temeu que tivesse ultrapassado uma fronteira,
mas a expressão de Ambra não era de desprazer, e sim de gratidão. Obrigada, sussurrou ela, olhando-o. Obrigada por me ajudar. Com os olhos fixos nos de Langdon, Ambra Vidal pegou as mãos dele e as apertou, como se tentasse absorver qualquer calor ou conforto que ele pudesse oferecer. Então, com a mesma rapidez, soltou-as. Desculpe, sussurrou, conducta impropria, como diria minha mãe. Langdon sorriu para tranquilizá-la. Circunstâncias atenuantes, como diria minha mãe. Ela conseguiu dar um sorriso, que teve vida curta. Estou me sentindo péssima, disse, desviando o olhar. O que aconteceu esta noite com Edmond? É espantoso, pavoroso, completou Langdon, sabendo que continuava num choque muito grande para expressar totalmente as emoções. Ambra estava olhando para a água. E pensa que meu noivo, Don Julian, está envolvido. Langdon pôde perceber o sentimento de traição na voz dela e não soube direito como responder. Sei o que isso parece, disse, pisando leve nesse terreno delicado, mas realmente não temos certeza. É possível que o príncipe Julian não soubesse dos planos de assassinato desta noite. O assassino podia estar agindo sozinho ou trabalhando para outra pessoa que não ele. Faz pouco sentido que o futuro rei da Espanha orquestrasse o assassinato público de um civil, ainda mais se esse crime pudesse ser rastreado diretamente até ele. Só é rastreável porque Winston descobriu que Ávila foi um acréscimo de última hora na lista de convidados. Talvez Julian achasse que ninguém descobriria quem puxou o gatilho. Langdon preciso admitir que o argumento era válido. Eu jamais deveria ter falado com Julian sobre a apresentação de Edmond, disse Ambra, virando-se de novo para ele. Ele estava insistindo para que eu não participasse, por isso tentei tranquilizá-lo dizendo que meu envolvimento seria mínimo, que tudo não passava de uma projeção de vídeo. Acho que até falei a Julian que Edmond ia lançar sua descoberta a partir de um smartphone. Ela fez uma pausa. O que quer dizer que, se perceberem que pegamos o telefone de Edmond, vão se dar conta de que a descoberta ainda pode ser transmitida. E realmente não sei até que ponto Julian iria para interferir. Langdon observou aquela mulher linda por um longo momento. Você não confia mesmo no seu noivo, não é? Ambra respirou fundo. A verdade é que não o conheço tão bem quanto você poderia presumir. Então por que aceitou se casar com ele? Julian me colocou numa situação em que não tive escolha. Antes que Langdon pudesse responder, um ribombar grave começou a sacudir o cimento embaixo dos pés deles, reverberando pelo espaço parecido com uma gruta embaixo da ponte. O som ficou cada vez mais alto. Parecia vir do rio, à direita deles. Langdon se virou e viu uma forma escura vindo na direção dos dois, uma lancha se aproximando com as luzes apagadas. À medida que se aproximava da alta margem de cimento, ela diminuiu a velocidade e começou a deslizar, chegando perfeitamente ao lado deles. Langdon olhou a embarcação e balançou a cabeça. Até aquele momento não sabia direito quanta fé poderia colocar no guia computadorizado de Edmond, mas, agora, vendo um táxi aquático amarelo se aproximar da margem, percebeu que Winston era o melhor aliado que poderiam ter. O piloto desgrenhado acenou para eles embarcarem. O seu amigo inglês, ele ligou para mim, disse o homem. Edis, cliente VIP paga triplo por, como se diz, velocidade e discreção? Eu fiz isso, viu? Sem luzes. E sim, obrigado, respondeu Langdon. Muito bem, Winston. Velocidade e discrição. O piloto estendeu a mão para ajudar Ambra a embarcar e, quando ela desapareceu na pequena cabine coberta para se aquecer, ele deu um sorriso de olhos arregalados para Langdon. Esta é minha VIP? A senhorita Ambra Vidal? E velocidade e discreção? Lembra Langdon. Sim. Ok. O homem foi rapidamente para o leme e acelerou o motor. Instantes depois a lancha ia para o oeste em meio à escuridão do rio Nervion. À esquerda do barco, Langdon podia ver a gigantesca viúva negra do Guggenheim, iluminada de modo fantasmagórico pelas luzes giratórias dos carros da polícia. Acima, um helicóptero da imprensa atravessava o céu em direção ao museu. O primeiro de muitos, suspeitou Langdon. Em seguida pegou no bolso o cartão com a anotação cifrada de Edmond. Bio, EC346. Edmond tinha dito para entregá-lo a um motorista de táxi, mas ele provavelmente jamais imaginaria que o veículo seria um táxi aquático. Nosso amigo inglês, gritou Langdon para o piloto acima do som dos motores. Presumo que ele tenha dito aonde vamos, não é? Sim. Eu avisei ele meu barco leva vocês só quase até lá, mas ele disse sem problema, vocês andam 300 metros, não? Respondeu o homem, tentando falar com Langdon em inglês. Tudo bem. E é muito longe daqui? O homem apontou para uma estrada que corria ao longo do rio à direita. Placa estrada diz 7 quilômetros, mas barco, um pouco mais. Langdon Olhu a placa iluminada. Aeropuerto Bilbao, Bio, 7 km do Sorriso Pesaroso, lembrando de Vosta Edmond. É um código dolorosamente simples, Robert. Edmond estava certo e, quando Langdon finalmente o deduzira, mais cedo, tinha ficado sem graça por demorar tanto. Bio era mesmo um código, tão fácil de decifrar quanto códigos semelhantes ao redor do mundo. BOS, LH, JFK. Bio é o código do aeroporto local. O resto do código de Edmond havia se encaixado instantaneamente. EC346. Langdon nunca tinha visto o jato particular de Edmond, mas sabia de sua existência e estava quase certo de que o código na cauda de um avião na Espanha começaria com a letra I. Com certeza, se um motorista de táxi o tivesse levado ao aeroporto de Bilbao,
Langdon poderia ter apresentado o cartão de Edmond à segurança e ser acompanhado até seu jato particular. Espero que Winston tenha conseguido falar com os pilotos, avisando que estamos indo, pensou, olhando de volta na direção do museu que estava ficando cada vez menor, lá atrás. Pensou em ir para a cabine juntar-se a Ambra, mas a sensação do ar puro era boa e ele decidiu dar alguns minutos para ela ficar a sós e se recuperar. Eu também gostaria de ter um momento a sós, pensou, indo para a proa. Na frente do barco, com o vento açoitando o cabelo, Langdon desamarrou a gravata borboleta e a colocou no bolso. Depois abriu o botão de cima do colarinho formal e respirou o mais fundo que pôde, deixando o ar noturno encher os pulmões. Edmund, Pincel. O que você fez? Capítulo 33. O comandante Diego Garza estava fumegando enquanto andava de um lado para outro na penumbra do apartamento do príncipe Julián, ouvindo o sermão fanático do bispo. O senhor está ultrapassando os limites, Garza queria gritar para Valdespino. Esta não é a sua área. De novo o bispo Valdespino tinha se metido na política do palácio. Tendo se materializado como um espectro na escuridão do apartamento de Julián, Valdespino estava adornado com as vestimentas eclesiásticas completas e agora fazia um sermão passional para Julián, falando da importância das tradições espanholas, da religiosidade devota dos reis e rainhas do passado e da influência reconfortante da igreja em tempos de crise. Este não é o momento. Garza fervia por dentro. Esta noite o príncipe Julián precisaria desempenhar um papel delicado de relações públicas, e a última coisa de que Garza necessitava era que ele fosse distraído pelas tentativas do bispo de impor uma agenda religiosa. O toque do seu telefone interrompeu convenientemente o monólogo de Valdespino. "Si, Jimmy", disse Garza em voz alta, posicionando-se entre o príncipe e o bispo. Que tal va? "Senhor, é o agente Fonseca, em Bilbao", respondeu a pessoa do outro lado da linha, num espanhol rapidíssimo. "Infelizmente não conseguimos capturar o atirador. A empresa prestadora de serviços, que achamos que poderia rastreá-lo, perdeu o contato. Parece que o atirador previu nossas ações." Garza engoliu a raiva e exalou o ar com calma, tentando garantir que sua voz não revelasse nada sobre seu estado de ânimo. "Sei", respondeu em tom tranquilo. "No momento sua única preocupação deve ser a senhorita Vidal. O príncipe está esperando para vê-la e nós garantimos a ele que você irá trazê-la para cá em breve." Houve um longo silêncio na linha. Longo demais. Comandante? Perguntou Fonseca, hesitando. "Sinto muito, senhor, mas tenho más notícias. Parece que a senhorita Vidal e o professor americano saíram do prédio." Ele fez uma pausa. "Sem nós." Garza quase largou o telefone. "Desculpe, você pode repetir isso?" "Sim, senhor. A senhorita Vidal e Robert Langdon fugiram do museu. A senhorita Vidal se desfez intencionalmente do telefone dela, de modo que não pudéssemos rastreá-la. Não temos ideia de para onde eles foram." Garza percebeu que tinha ficado boquiaberto, e agora o príncipe estava encarando-o com preocupação aparente. Valdespino também se inclinava para escutar, as sobrancelhas arqueadas com um interesse inconfundível. Notícia excelente. Disse Garza de súbito, assentindo com convicção. "Bom trabalho. Veremos todos vocês aqui mais tarde. Só vamos confirmar os protocolos de transporte e segurança. Um momento, por favor." Garza cobriu o telefone e sorriu para o príncipe. "Está tudo bem. Só vou dar um pulinho em outro cômodo para cuidar dos detalhes, de modo que os senhores possam ter privacidade." Garza estava relutante em deixar o príncipe sozinho com Valdespino, mas aquele não era um telefonema que ele poderia continuar na frente dos dois, por isso foi até um dos quartos de hóspedes, entrou e fechou a porta. Que diablos ha pasado? Perguntou. Que diabo aconteceu? Fonseca contou uma história que parecia uma fantasia completa. E as luzes se apagaram. Iritu-se Garza. E um computador fingiu ser uma agente de segurança e lhe deu informações erradas? Como eu deveria reagir a isso? Sei que é difícil imaginar, senhor, mas chegamos à conclusão de que foi exatamente o que aconteceu. O que estamos lutando para entender é porque o computador teve uma mudança de postura tão súbita. Mudança de postura? É uma porcaria de um computador. Quero dizer que antes o computador estava ajudando, identificando o nome do atirador, tentando impedir o assassinato e também descobrindo que o veículo usado para a fuga era um Uber. Então, do nada, ele parecia estar trabalhando contra nós. Só podemos deduzir que Robert Langdon deve ter dito alguma coisa, porque, depois de uma conversa que ele teve com o computador, tudo mudou. Agora estou lutando contra um computador? Garza decidiu que estava ficando velho demais para esse mundo moderno. Tenho certeza, agente Fonseca, de que não preciso dizer como seria embaraçoso para o príncipe, tanto pessoal quanto politicamente, se fosse revelado que sua noiva fugiu com o americano e que a Guardia Real foi enganada por um computador. Temos plena consciência disso. Você tem alguma ideia do que levaria os dois a fugir? Parece uma coisa totalmente imprevista e imprudente. O professor Langdon resistiu um bocado quando falei que ele iria conosco para Madrid esta noite. Deixou claro que não desejava ir. E por isso fugiu de um local de assassinato? Garza sentiu que havia alguma coisa por trás disso, mas não conseguia imaginar o que fosse. Ouça com atenção. É absolutamente fundamental que você localize Ambra Vidal e a traga para o palácio antes que qualquer dessas informações vaze. Entendo, senhor, mas Dias e eu somos os únicos agentes aqui. Não podemos revirar toda Bilbao sozinhos.
Precisaremos alertar as autoridades locais, obter acesso às câmeras de trânsito, apoio aéreo, todas, de jeito nenhum. Reagio Garza. Não podemos nos dar ao luxo desse embaraço. Façam o seu serviço. Encontrem-nos sozinhos e devolvam a senhorita Vidal à nossa custódia o mais rápido possível. Sim, senhor. Garza desligou, incrédulo. Enquanto saía do quarto, uma jovem pálida se aproximou dele rapidamente pelo corredor. Estava usando os óculos de fundo de garrafa e o terninho bege de sempre segurava ansiosamente um tablet. Deus me ajude, pensou Garza. Agora, não. Mônica Martim era a mais recente e mais jovem coordenadora de relações públicas de todos os tempos no palácio. Um posto que incluía os serviços de contato com a mídia, estrategista de relações públicas e diretora de comunicações, e que Mônica parecia realizar em permanente estado de alerta. Aos 26 anos, Mônica possuía diploma de comunicação da Universidade Complutense de Madrid, tinha feito 2 anos de pós-graduação numa das principais escolas de informática do mundo, a Universidade de Tsinghua, em Pequim, e depois tivera um cargo importante de relações públicas no Grupo Planeta, seguido por um alto posto de comunicações, na rede de televisão espanhola Antena 3. No ano interior, numa tentativa desesperada de se conectar com os jovens de Espanha por meio de mídia digital para acompanhar a influência cada vez maior do Twitter, do Facebook, dos blogs e dos jornais e revistas online. O Palácio havia demitido um antigo profissional da RP, com décadas de experiência na mídia impressa, e o substituiu por essa jovem caia de conhecimento tecnológico. Mônica deve tudo ao príncipe Julian, Garza sabia. A nomeação da jovem tinha sido uma das poucas contribuições do príncipe Julian às operações do palácio, uma situação rara em que ele teve uma queda de braço com o pai. Mônica Martim era considerada uma das melhores do ramo, mas Garza achava sua paranoia e sua energia nervosa absolutamente exaustivas. Teorias da conspiração, anunciou ela, balançando o tablet enquanto chegava. Estão explodindo em toda parte. Garza olhou incrédulo para sua coordenadora de relações públicas. Está parecendo que eu me importo? Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar esta noite do que com a fábrica de boatos conspiratórios. Poderia me dizer o que está fazendo? Andando pela residência real? Ou a sala de controle acabou de localizar o seu GPS? Ela apontou para o telefone no cinto de Garza. Ele fechou os olhos e soltou o ar, engolindo a irritação. Além de uma nova coordenadora de RP, o Palácio havia implementado recentemente uma nova divisão de segurança eletrônica, que apoiava sua equipe com serviços de GPS, vigilância digital, criação de perfis e coleta preventiva de dados. A cada dia o grupo de funcionários de Garza ficava mais diversificado e jovem. Nossa sala de control Paris o Centro de Informática de uma universidade. Aparentemente a tecnologia recém-implementada para localizar os agentes da guardia também estava rastreando o próprio Garza. Era irritante pensar que um punhado de garotos no porão sabia seu paradeiro a todo instante. Vim falar com o senhor pessoalmente, disse Mônica, estendendo o tablet, porque tinha certeza de que gostaria de ver isso. Garza arrancou o aparelho das mãos dela e olhou para a tela, vendo uma foto e uma biografia do espanhol de barba grisalha que tinha sido identificado como o atirador de Bilbao, o almirante Luís Ávila, da Marinha Real. Há muitos comentários negativos, continuou Mônica, e estão falando que Ávila foi empregado da família real. Ávila trabalhava para a Marinha. Reagiu Garza com rispidez. Mas tecnicamente o rei é o comandante das Forças Armadas. Pode parar, ordenou Garza, empurrando o tablet de volta para ela. Sugerir que, de algum modo, o rei é cúmplice de um ato terrorista é um absurdo inventado por malucos obcecados por conspirações, e isso é totalmente irrelevante para nossa situação esta noite. Vamos pensar no lado positivo e voltar ao trabalho. Afinal de contas, esse lunático poderia ter matado a futura rainha consorte, mas em vez disso optou por assassinar um ateu americano. No todo, não é um resultado ruim. A jovem não se abalou. A outra coisa, senhor, que tem a ver com a família real. Eu não queria que o senhor fosse apanhado desprevenido. Enquanto Mônica falava, seus dedos voaram sobre o tablet, navegando para outro site. Esta é uma foto que está na rede há alguns dias, mas ninguém havia notado. Agora, com tudo sobre Edmond Kirsch viralizando, a foto começou a aparecer nos noticiários. Ela entregou o tablet a Garza. Garza viu a chamada. Esta é a última foto tirada do futuro logo Edmund Kirsch? Uma foto borrada mostrava Kirsch vestindo terno escuro, parado numa pedra ao lado de um penhasco perigoso. E a foto foi tirada há 3 dias, disse Mônica, enquanto Kirsch visitava a abadia de Montserrat. Um homem que estava trabalhando lá o reconheceu e tirou uma foto. Depois do assassinato, postou a foto como sendo a última que fora tirada dele. E o que isso tem a ver conosco? Pondera Garza. Veja a foto seguinte. Garza rolou a tela do tablet. Ao ver a segunda imagem, precisou estender a mão e se apoiar na parede. Isso não pode ser verdade. Nessa versão mais larga da mesma foto, Edmond Kirsch podia ser visto ao lado de um homem alto que usava uma tradicional batina roxa da Igreja Católica. Era o Bispo Valdespino. É verdade, senhor, disse Mônica. Valdespino se encontrou com Kirsch há alguns dias. Mas, Garza hesitou, momentaneamente sem fala. Mas por que o bispo não mencionaria isso? Ainda mais considerando tudo o que aconteceu esta noite. Mônica balançou a cabeça, uma expressão desconfiada no rosto. Foi por isso que optei por falar primeiro com o senhor. Valdespino se encontrou com Kirsch.
Garza não conseguia entender. E o bispo não quis falar sobre isso? A notícia era assustadora e o comandante ficou ansioso para alertar o príncipe. Infelizmente há muito mais. Mônica começou a manipular o tablet outra vez. Comandante? A voz de Valdespino soou de repente vinda da sala. Quais são as novidades sobre o transporte da senhorita Vidal? Mônica Martim levantou a cabeça de modo súbito, com os olhos arregalados. É o bispo, sussurrou ela. Valdespino está aqui, na residência? Resta, aconselhando o príncipe. Comandante, chamo Valdespino de novo. O senhor está aí? E acredite, sussurrou Mônica em pânico. Há mais informações a que o senhor precisa ter acesso imediatamente, antes de dizer qualquer outra palavra ao bispo ou ao príncipe. Acredite quando digo que a crise desta noite tem um impacto maior sobre nós do que o senhor pode imaginar. Garza observou por um momento sua coordenadora de RP e tomou uma decisão. Lá embaixo, na biblioteca. Encontro você em 1 minuto. Mônica assentiu e foi embora. Sozinho, Garza respirou fundo e forco as ficos relaxer. Esperando apagar todos os tracos de raiva e de confuso crescentes. Com calma, voltou para a sala. Está tudo bem com a senhorita Vidal, anunciou com um sorriso ao entrar. Ela vai chegar mais tarde. Estou indo para a sala de segurança confirmar pessoalmente o transporte. Garza fez um gesto confiante para Julian e depois se virou para o bispo Valdespino. Volto daqui a pouco. Não vá embora. Em seguida se virou e saiu. Enquanto Garza deixava o apartamento, o bispo Valdespino ficou observando-o com a testa franzida. Alguma coisa errada? Perguntou o príncipe, olhando o bispo com atenção. Sim, respondeu Valdespino, virando-se de volta para Julian. Ouço confissões há 50 anos. Sei quando alguém está falando uma mentira. Capítulo 34. Conspiracinet. Com últimas notícias. As perguntas que não querem calar depois do assassinato de Edmund Kirsch. A multidão de seguidores do futurólogo na internet irrompeu num tiroteio de especulações sobre 2 questões urgentes. Qual era a descoberta de Kirsch? Quem o matou e por quê? Com relação à descoberta, teorias já inundaram a rede e cobrem uma variedade de temas, desde Darwin até extraterrestres, criacionismo e mais além. Ainda não há um motivo confirmado para o assassinato, mas dentre as teorias estão o fanatismo religioso, a espionagem corporativa e o ciúme. O Conspiracinet recebeu a promessa de informações exclusivas sobre o assassino e vamos compartilhá-las com vocês a qualquer momento. Capítulo 35. Ambra Vidal estava sozinha na cabine do táxi aquático, apertando a casaca de Robert Langdon em volta do corpo. Minutos antes, quando Langdon tinha perguntado por que ela concordara em se casar com um homem que mal conhecia, Ambra responderá com sinceridade. Não tive escolha. Seu noivado com Julian era um infortúnio do qual ela se arrependia e que não suportava reviver esta noite, principalmente depois de tudo o que havia acontecido. Caí numa armadilha. Ainda estou numa armadilha. Agora, olhando seu reflexo na janela suja, uma sensação avassaladora de solidão a engolfou. Ambra Vidal não era de ceder à autopiedade, mas nesse momento seu coração estava frágil e à deriva. Estou noiva de um homem que está envolvido de algum modo num assassinato brutal. O príncipe havia selado o destino de Edmond com um único telefonema, apenas 1 hora antes do evento. Ambra estava se preparando freneticamente para a chegada dos convidados quando uma jovem funcionária chegou correndo, balançando empolgada um pedaço de papel. Señorita Vidal. Mensaje para usted. A garota estava risonha e explicou sem fôlego que um telefonema importante tinha acabado de ser dado para a recepção do museu. O identificador de chamadas dizia que era do Palácio Real de Madrid. Guinchou ela. Por isso, claro, eu atendi. E era alguém ligando do escritório do príncipe Julian. Ligaram para a recepção? Perguntou Ambra. Mas eles têm o número do meu celular. O secretário do príncipe disse que tentou falar com seu celular, mas não conseguiu. Ambra verificou seu telefone. Estranho. Nenhuma chamada perdida. Então percebeu que alguns técnicos tinham testado pouco antes o sistema de bloqueio de celulares que seria usado mais tarde, e o secretário de Julian devia ter ligado quando seu telefone estava bloqueado. Parece que o príncipe recebeu um telefonema de um amigo muito importante em Bilbao, que quer comparecer ao evento desta noite. A garota entregou o pedaço de papel a Ambra. Ele esperava que a senhora pudesse acrescentar um nome à lista de convidados desta noite. Ambra olhou a mensagem. Almirante Luiz Ávila, reformado, Armada Espanhola, um oficial reformado da Marinha Espanhola? Deixaram um número e disseram que a senhora pode ligar direto, se quiser falar a respeito, mas que Julian estava para entrar numa reunião, de modo que provavelmente a senhora não conseguirá falar com ele. Mas a pessoa que ligou insistiu que o príncipe espera que o pedido não seja uma imposição. Imposição? Ambra fumagou. Considerando o que você já me fez passar, eu cuido disso, respondeu. Obrigada. A jovem funcionária saiu saltitante como se tivesse acabado de repassar a palavra do próprio Deus. Ambra olhou o pedido do príncipe, irritada por ele achar adequado exercer sua influência desse jeito, especialmente depois de se empenhar tanto para que ela não participasse do evento daquela noite. De novo você não me deixa escolha, pensou. Se ignorasse o pedido, o resultado seria um confronto desconfortável com um importante oficial da Marinha à porta do museu. O evento era coreografado meticulosamente e atrairia uma cobertura da mídia sem paralelos. A última coisa de que preciso é uma situação embaraçosa com um dos amigos influentes de Julian.
O almirante Ávila não tinha sido checado nem colocado na lista liberada, mas Ambra suspeitava que o pedido de uma verificação de segurança seria desnecessário e potencialmente insultuoso. Afinal de contas, o sujeito era um prestigiado oficial da Marinha com poder suficiente para pegar o telefone, ligar para o Palácio Real e pedir um favor ao futuro rei. E assim, com uma programação apertada, tomou a única decisão possível. Anotou o nome do almirante na lista de convidados e, além disso, o acrescentou ao banco de dados dos guias, para que pudessem preparar um fone para ele. Em seguida voltou ao trabalho. E agora Edmond está morto, pensou, voltando ao presente na escuridão do táxi aquático. Enquanto tentava afastar da cabeça as lembranças dolorosas, um pensamento estranho lhe ocorreu. Não cheguei a falar diretamente com Julian. Toda a mensagem foi transmitida por intermediários. A ideia trouxe um pequeno raio de esperança. Será possível que Robert esteja certo? E que talvez Julian seja inocente? Pensou por mais um momento e depois saiu depressa da cabine. Encontrou o professor americano sozinho na proa, as mãos na amurada, olhando para a noite. Juntou-se a ele, espantada ao ver que o barco tinha saído do braço principal do rio Nervion e agora seguia para o norte ao longo de um pequeno afluente que parecia menos um rio e mais um canal perigoso com altos bancos de lama. A água rasa e as margens apertadas deixaram Ambra nervosa, mas o capitão parecia não se abalar, seguindo a toda velocidade pela garganta estreita, com os faróis mostrando o caminho. Contou rapidamente a Langdon sobre o telefonema dado por alguém do escritório do príncipe Julian. Só sei mesmo que a recepção do museu recebeu um telefonema originado no Palácio Real de Madrid. Tecnicamente essa ligação poderia ter sido feita por qualquer pessoa de lá, dizendo que era o secretário de Julian. Langdon assentiu. Talvez seja por isso que a pessoa optou por repassar o pedido, em vez de falar diretamente com você. Tem alguma ideia de quem pode estar envolvido? Considerando a história de Edmond com Valdespino, Langdon ficou inclinado na direção do bispo. Poderia ser qualquer um, disse Ambra. Este é um período delicado no palácio. Com Julian assumindo o centro do palco, muitos conselheiros antigos estão lutando para obter favores e ser ouvidos por ele. O país está mudando, e acho que boa parte da velha guarda está desesperada para manter o poder. Bom, independentemente de quem esteja envolvido, esperemos que não fique sabendo que estamos tentando descobrir a senha de Edmond e revelar sua descoberta. Enquanto falava essas palavras, Langdon sentiu a absoluta simplicidade do desafio que tinham pela frente. E também o perigo explícito que enfrentavam. Edmond foi assassinado para impedir que essa informação fosse divulgada. Por um instante se perguntou se sua opção mais segura não seria simplesmente pegar um avião para casa e deixar que outra pessoa cuidasse disso. Segura, sim, pensou, mas opção, não. Ao profundo sentimento de dever que Langdon sentia em relação ao ex-aluno, somava-se o ultraje moral diante da brutal censura de um avanço científico. Além disso, sentia uma intensa curiosidade intelectual com relação ao que, exatamente, Edmond teria descoberto. E, por fim, sabia, existe Ambra Vidal. Ela estava obviamente em crise e, quando tinha olhado nos olhos dele, implorando ajuda, Langdon percebeu que era uma mulher de enorme convicção pessoal e autoconfiança, mas atormentada por pesadas nuvens de medo e arrependimento. Existem segredos aí, sentiu, sombrios e aprisionadores. Ela está pedindo ajuda. Ambra levantou os olhos de repente, como se sentisse os pensamentos dele. Você parece estar com frio, disse. Precisa de sua casaca de volta. Ele deu um sorriso suave. Estou bem. Está pensando que deveria sair da Espanha assim que chegarmos ao aeroporto? Langdon deu uma gargalhada. Ou na verdade, isso me passou pela cabeça. Por favor, não vá. Tela se aproximou da amurada e pôs a mão macia em cima da dele. Não sei direito o que estamos enfrentando esta noite. Você era próximo de Edmond e ele me disse mais de uma vez como valorizava sua amizade e confiava na sua opinião. Estou com medo, Robert, e realmente não creio que possa enfrentar isso sozinha. Os rompantes de sinceridade de Ambra eram espantosos para Langdon, mas ao mesmo tempo absolutamente cativantes. Certo, disse ele, confirmando com a cabeça. Você e eu devemos a Edmond e, francamente, à comunidade científica, a descoberta dessa senha e a divulgação da obra dele. Ambra sorriu. Obrigada. Langdon olhou para trás do barco. Imagino que seus agentes da guardia já devem ter percebido que nós saímos do museu. Sem dúvida. Mas Winston foi bem impressionante, não foi? É incrível, respondeu Langdon, só agora começando a entender direito o salto quântico que Edmond tinha dado no desenvolvimento de inteligência artificial. O que quer que fossem as revolucionárias tecnologias proprietárias, sem dúvida ele estivera disposto a abrir as portas para um admirável mundo novo na interação entre seres humanos e computadores. Esta noite Winston havia se mostrado um servidor fiel de seu criador, além de inestimável aliado de Langdon e Ambra. Em questão de minutos tinha descoberto uma ameaça na lista de convidados, tentado impedir o assassinato de Edmond, identificado o carro da fuga e facilitado a saída de Langdon e Ambra do museu. Espero que Winston tenha ligado para alertar os pilotos de Edmond, disse Langdon. Tenho certeza de que ligou. Mas você está certo. Eu deveria telefonar para o Winston e checar. Espere aí. Langdon ficou surpreso. Você pode telefonar para o Winston? Quando saímos do museu e ficamos fora da área de cobertura, pensei. Ambra riu e balançou a cabeça. Robert, Winston não está localizado fisicamente dentro do Guggenheim. Está numa instalação secreta em algum lugar e é acessado remotamente.
Você acha mesmo que Edmond criaria algo como Winston e não poderia se comunicar com ele quando quisesse, de qualquer lugar no mundo? Edmond falava com Winston o tempo todo. Em casa, viajando, quando saía para passear. Os dois podiam se conectar a qualquer momento com um simples telefonema. Já vi Edmond conversar durante horas com Winston. Edmond o usava como secretário pessoal, para fazer reservas em restaurantes, coordenar ações com seus pilotos, na verdade para fazer qualquer coisa necessária. De fato, quando estávamos montando a apresentação no museu, eu falava frequentemente com Winston pelo meu telefone. Ambra enfiou a mão no bolso da casaca de Langdon e tirou o telefone de Edmond, ligando. Langdon o havia desligado no museu para economizar a bateria. Você deveria ligar seu telefone também, disse ela, para que nós dois tenhamos acesso a Winston. Você não se preocupa em ser rastreada se ligarmos? Ambra balançou a cabeça. As autoridades não tiveram tempo para conseguir a ordem judicial necessária, por isso acho que vale o risco. Especialmente se Winston puder nos atualizar sobre o progresso da guardia e a situação no aeroporto. Em dúvida, Langdon ligou o telefone. Enquanto a tela inicial se materializava, franziu os olhos para a luz e sentiu uma pontada de vulnerabilidade, como se tivesse ficado instantaneamente localizável para cada satélite no espaço. Você andou vendo filmes de espionagem demais, disse a si mesmo. De repente seu telefone começou a emitir bips e a vibrar enquanto uma quantidade de mensagens jorrava. Para sua perplexidade, tinha recebido mais de 200 mensagens de texto e e-mails desde que havia desligado o telefone. Enquanto examinava a caixa de entrada, viu que todas as mensagens eram de amigos e colegas. Os primeiros e-mails tinham cabeçalhos parabenizando-o. Grande palestra. Mal acredito que você está aí. Mas então, de repente, o tom se tornará ansioso e profundamente preocupado. Havia, inclusive, uma mensagem do seu editor, Jonas Falkman. Meu Deus, Robert, você está bem? Langdon nunca vira seu erudito editor empregar palavras inteiramente em maiúsculas nem pontuação dupla. Até agora Langdon estivera se sentindo maravilhosamente invisível na escuridão das vias aquáticas de Bilbao, como se o museu fosse um sonho que ia se esvaindo. O mundo inteiro sabe, percebeu. A notícia da descoberta misteriosa e do assassinato brutal de Kirsch, junto com meu nome e meu rosto. Winston estava tentando fazer contato conosco, disse Ambra, olhando para a claridade do telefone de Kirsch. Há 53 chamadas perdidas para Edmond na última meia hora, todas do mesmo número, todas com um espaço de exatamente 30 segundos. Ela deu um risinho. E a persistência incansável está entre as muitas virtudes de Winston. Nesse momento o telefone de Edmond começou a tocar. Langdon Soryu para Ambra. Imagino quem seja. Ela estendeu o telefone para ele. Eu atenda. Langdon pegou o telefone e apertou o botão para atender. Callow? Professor Langdon, entoou a voz de Winston com seu familiar sotaque britânico. Que bom que estamos de novo em contato. Estive tentando falar com o senhor. Dá para ver, respondeu Langdon, impressionado porque o computador parecia tão absolutamente calmo e sem se abalar depois de 53 tentativas frustradas de ligação. Houve algumas novidades, disse Winston. Existe uma possibilidade de que as autoridades do aeroporto sejam alertadas sobre o nome de vocês antes da sua chegada. De novo vou sugerir que sigam muito atentamente minhas orientações. Estamos nas suas mãos, Winston. Diga o que fazer. A primeira coisa, professor, se ainda não se livrou do seu celular, faça isso imediatamente. Tem certeza? Langdon apertou seu telefone com força. E as autoridades não precisam de uma ordem judicial antes que alguém. Num seriado policial americano, talvez, mas o senhor está lidando com a Guardia Real e o Palácio Real da Espanha. Eles farão o que for necessário. Langdon olhou seu telefone, sentindo-se estranhamente relutante em se separar dele. Toda a minha vida está aqui. E o telefone do Edmond? Perguntou Ambra, alarmada. É impossível de ser rastreado, respondeu Winston. Edmond sempre se preocupou com hackers e com espionagem corporativa. Ele escreveu pessoalmente um programa de ocultação de IMEI, em si que varia os valores de C2 de seu telefone para enganar qualquer interceptador de GSM. Claro que ele fez isso, pensou Langdon. Para o gênio que criou Winston, enganar uma companhia telefônica local seria moleza. Langdon franziu a testa, olhando seu telefone aparentemente inferior. Nesse momento, Ambra o tirou com gentileza de suas mãos. Sem uma palavra, ela o segurou por cima da amurada e o soltou. Langdon viu o telefone mergulhar na água escura do rio Nervion. Enquanto o aparelho desaparecia sob a superfície, sentiu uma pontada pela perda, olhando para trás, na direção dele, à medida que o barco prosseguia rapidamente. Robert, sussurrou Ambra, só se lembre das sábias palavras da princesa Elsa, da Disney. Langdon S. Vira. O quê? Ambra deu um sorriso suave. Let it go. Capítulo 36. Su misión todavía no ha terminado. Declara voz no telefone de Ávila. Sua missão ainda não terminou. Ávila se impertigou no banco de trás do Uber, ouvindo a novidade dita pelo regente. Tivemos uma complicação inesperada, disse o contato rapidamente, em espanhol. Precisamos que você vá para Barcelona. Agora mesmo. Barcelona? Tinham dito a Ávila que ele iria para Madrid realizar outro serviço. Temos motivo para acreditar, continuou a voz, que duas pessoas ligadas ao Sr. Kirsch estejam indo para Barcelona com a esperança de encontrar um modo de acionar remotamente a apresentação da descoberta. Ávila S. Enrigicio. Isso é possível?
Ainda não sabemos. Mas, se eles tiverem sucesso, isso sem dúvida vai estragar todo o seu trabalho duro. Preciso de um homem em Barcelona imediatamente. Com descrição. Chegue lá o mais rápido que puder e me telefone. Com isso a ligação foi encerrada. A má notícia foi estranhamente bem-vinda para Ávila. Ainda sou necessário. Barcelona ficava mais longe do que Madrid, mas mesmo assim eram apenas algumas horas em velocidade máxima numa via expressa no meio da noite. Sem desperdiçar um instante, Ávila levantou a arma e a encostou de novo na cabeça do motorista do Uber. As mãos do sujeito ficaram visivelmente tensas no volante. Leva-me a Barcelona. Ordeno. O motorista pegou a saída seguinte, em direção a Vitória-Gasteiz, e depois acelerou até a autoestrada A1, para o leste. Os únicos outros veículos na estrada àquela hora eram carretas barulhentas, todas disparando em alta velocidade para completar as viagens até Pamplona, Huesca, Lleida e, finalmente, uma das maiores cidades portuárias do Mediterrâneo, Barcelona. Ávila mal conseguia acreditar na estranha sequência de acontecimentos que o haviam trazido a esse momento. Das profundezas do meu desespero, eu me ergui para o momento do meu serviço mais glorioso. Por um instante sombrio estava de volta àquele poço sem fundo, arrastando-se pelo altar enfumaçado da Catedral de Sevilha, revirando o entulho sangrento à procura da mulher e do filho e percebendo que os dois tinham partido para sempre. Durante semanas após o ataque, Ávila não saiu de casa. Ficava tremendo no sofá, consumido por um interminável pesadelo acordado, cheio de demônios furiosos que o arrastavam para um abismo escuro, amortalhando em negrume, fúria e culpa sufocante. O abismo é o purgatório, sussurrou uma freira ao seu lado, uma das centenas de conselheiras treinadas pela igreja para ajudar os sobreviventes. Sua alma está presa num limbo escuro. A única saída é a absolvição. Você precisa encontrar um modo de perdoar as pessoas que fizeram isso, caso contrário sua raiva irá consumi-lo inteiro. Ela fez o sinal da cruz. O perdão é a única salvação. Perdão? Ávila tentou falar, mas demônios apertavam sua garganta. No momento a vingança parecia a única salvação. Mas vingança contra quem? A responsabilidade pelo atentado nunca tinha sido reivindicada. Sei que os atos de terrorismo religioso parecem imperdoáveis, continuou a freira. No entanto, pode ser útil lembrar que, durante séculos, nossa fé comandou a Inquisição em nome de nosso Deus. Matamos mulheres e crianças inocentes em nome das nossas crenças. Por isso tivemos que pedir o perdão do mundo e de nós mesmos. E com o passar do tempo nós nos curamos. Então ela leu um trecho da Bíblia. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Depois, outro. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Naquela noite, sozinho e em agonia, Ávila olhou para o espelho. O homem que o espiava de volta era um estranho. As palavras da freira não tinham servido de nada para aliviar a dor. Perdão? Dar a outra face? Testemunhei um mal para o qual não existe absolvição. Numa fúria crescente, deu um soco no espelho, despedaçando o vidro e desmoronando em soluços de angústia no chão do banheiro. Como oficial de carreira na Marinha, Ávila sempre tinha estado no controle, defensor da disciplina, da honra e da cadeia de comando, mas aquele homem havia sumido. Em semanas mergulhou numa névoa, anestesiando-se com uma mistura poderosa de álcool e comprimidos. Logo seu anseio pelos efeitos entorpecedores das substâncias químicas ocupava cada hora que passava acordado, reduzindo-o a um recluso hostil. Em alguns meses a Marinha Espanhola o obrigou discretamente a se aposentar. Um navio de guerra que já fora poderoso estava encalhado numa doca seca. Ávila sabia que nunca mais navegaria. A marinha a qual dera vida o tinha deixado apenas com uma pensão modesta com a qual mal dava para viver. Estou com 58 anos, percebeu. E não tenho nada. Passava os dias sentado em sua sala, assistindo à TV, tomando vodka e esperando que algum raio de luz aparecesse. La hora más oscura es justo antes del amanecer, dice a sí mesmo sem parar. Mas o antigo aforismo da Marinha se mostrava falso, repetidamente. A hora mais escura não é logo antes do alvorecer, ele sentia. O alvorecer nunca vai chegar. Quando fez 59 anos, numa chuvosa manhã de quinta-feira, olhando para uma garrafa de vodka vazia e um aviso de despejo, juntou coragem para ir até o armário, pegar sua pistola de serviço, carregá-la e encostar o cano na têmpora. Perdona-me, sussurrou, e fechou os olhos. Depois apertou o gatilho. O barulho foi muito mais baixo do que imaginara. Mais um estalo do que um tiro. Cruelmente a arma tinha falhado. Os anos num armário cheio de poeira, sem ser limpa, aparentemente haviam cobrado um preço à barata pistola cerimonial do almirante. Parecia que até mesmo esse simples ato de covardia estava fora da sua capacidade. Furioso, jogou a arma contra a parede. Dessa vez uma explosão abalou o quarto. Ávila sentiu um calor intenso na batata da perna, e a névoa de bebida se dissipou num clarão de dor lancinante. Caiu no chão gritando e apertando a panturrilha que sangrava. Vizinhos em pânico bateram à sua porta. Sirenes se aproximaram e logo Ávila se viu no Hospital Provincial de San Lázaro em Sevilha, tentando explicar como tinha tentado se matar dando um tiro na perna. Na manhã seguinte, deitado no quarto em recuperação, abalado e humilhado, o almirante Luiz Ávila recebeu uma visita. Você atira muito mal, disse o rapaz em espanhol. Não é de espantar que o tenham obrigado a ir para a reserva. Antes que Ávila pudesse responder,
O homem abriu as cortinas e deixou a luz do sol entrar. O almirante protegeu os olhos, vendo que o rapaz era musculoso e tinha cabelo cortado à escovinha. Usava uma camiseta com o rosto de Jesus impresso. Meu nome é Marco, disse ele, com sotaque andaluz. Sou o seu fisioterapeuta. Pedi para ser designado a você porque nós dois temos uma coisa em comum. ¿Somos militares? Perguntou Ávila, notando a postura insolente do sujeito. Ah não. O rapaz encarou Ávila. Eu estava lá naquela manhã de domingo. Na catedral. Durante o ataque terrorista. Ávila o encarou incrédulo. Você estava lá? O garoto se abaixou e levantou uma perna de sua calça de moletom, revelando uma prótese. Sei que você passou pelo inferno, mas eu jogava futebol semi-profissional naquela época, portanto não espere muita simpatia da minha parte. Somos do tipo, Deus ajuda a quem se ajuda. Antes que Ávila soubesse o que tinha acontecido, Marco colocou numa cadeira de rodas, empurrou-o pelo corredor até uma pequena sala de musculação e o posicionou entre duas barras paralelas. Isso vai doer, avisou o rapaz. Mas tente chegar à outra ponta. Só faça uma vez. Depois pode tomar o café da manhã. A dor era insuportável, mas Ávila não iria reclamar com alguém que tinha só uma perna. Assim, usando os braços para sustentar a maior parte do peso, foi arrastando os pés até o final das barras. Ótimo, disse Marco. O agora de novo. Mas você disse, eu menti. Faça de novo. Ávila olhou o rapaz, atônito. Havia em nós quem não recebia uma ordem e, estranhamente, a sua aquilo revigorante. Fez com que se sentisse jovem, como quando era um recruta. Virou e começou a arrastar os pés de volta para o outro lado. Diga, pediu Marco. Eu ainda vai à missa na Catedral de Sevilha? Nunca. Medo? Ávila balançou a cabeça. Raiva. Marco gargalhou. Deixe-me adivinhar. As freiras disseram para você perdoar os terroristas? Ávila parou subitamente no meio das barras. Exatamente. Disseram para mim também. Tentei. Impossível. As freiras nos deram um péssimo conselho. Ele gargalhou. Ávila olhou a camiseta do rapaz com a imagem de Jesus. Mas parece que você ainda... sem dúvida ainda sou cristão. Mais devoto do que nunca. Tive a sorte de encontrar minha missão. Ajudar as vítimas dos inimigos de Deus. Causa nobre, disse Ávila com inveja, sentindo que sua vida não tinha objetivo sem a família ou a marinha. E um grande homem ajudou a me trazer de volta para Deus, continuou Marco. Esse homem, por sinal, foi o Papa. Eu me encontrei com ele pessoalmente muitas vezes. Desculpe, o Papa? O líder da Igreja Católica? Se você quiser, talvez eu possa arranjar uma audiência para você. Ávila encarou o rapaz como se ele estivesse louco. Você pode me conseguir uma audiência com o Papa? Marco pareceu magoado. Sei que você é um importante oficial da Marinha e não consegue imaginar que um fisioterapeuta aleijado de Sevilha tem acesso ao Vigário de Cristo, mas estou dizendo a verdade. Posso conseguir um encontro com ele se você quiser. Ele provavelmente poderia ajudá-lo a encontrar o caminho de volta, como me ajudou. Ávila se apoiou nas barras paralelas, sem saber direito como responder. Idolatrava o Papa da época, um sólido líder conservador que pregava o tradicionalismo rígido e a ortodoxia. Infelizmente, ele estava sofrendo ataques vindos de todos os lados do planeta em constante modernização. Havia boatos de que logo optaria por se afastar do cargo diante da crescente pressão liberal. Eu me sentiria honrado em conhecê-lo, claro, mas, bom, vou tentar marcar para amanhã. Ávila jamais havia imaginado que no dia seguinte estaria dentro de um santuário seguro, cara a cara com um líder poderoso que iria lhe dar a lição religiosa mais revigorante de sua vida. As estradas para a salvação são muitas. O perdão não é o único caminho. Capítulo 37. Localizada no térreo do Palácio de Madrid, a Biblioteca Real é um conjunto de salas ornamentadas de modo espetacular, contendo milhares de volumes de valor inestimável, entre eles o livro das Horas da Rainha Isabel, ilustrado com iluminuras, as bíblias pessoais de vários reis e um códice da era de Afonso XI encadernado em ferro. Garza entrou rapidamente, não querendo deixar o príncipe sozinho lá em cima por muito tempo, nas garras de Valdespino. Ainda tentava entender a notícia de que o bispo havia se encontrado com Kirsch apenas alguns dias antes e que decidirá manter o encontro em segredo. Mesmo à luz da apresentação e do assassinato de Kirsch esta noite, andou pela vasta escuridão da biblioteca, indo até a coordenadora de RP Mônica Martim, que esperava nas sombras, segurando seu tablet luminoso. Sei que o senhor está ocupado, disse Mônica, mas temos uma situação muito premente. Só fui lá em cima procurá-lo porque nosso centro de segurança recebeu um e-mail perturbador do Conspiracinet.com. De quem? O Conspiracinet é um site popular que trata de teorias da conspiração. O jornalismo é vulgar e escrito em nível infantil, mas eles têm milhões de seguidores. Se o senhor me perguntar, eles inventam notícias falsas, mas o site é, de certo modo, bem respeitado entre os teóricos da conspiração. Na mente de Garza, bem respeitado e teoria da conspiração pareciam expressões mutuamente excludentes. Eles estão acompanhando a situação do Kirsch durante toda a noite, continuou Mônica. Não sei onde conseguem as informações, mas tem atraído blogueiros e teóricos da conspiração. Até as redes de notícias estão pegando novidades com eles. Vá direto ao ponto, pressionou Garza. O Conspiracinet possui informações novas que têm a ver com o palácio, disse Mônica, empurrando os óculos para cima.
Eles vão divulgá-las em 10 minutos e queriam nos dar a chance de fazer um comentário antes. Garza olhou incrédulo para ela. O Palácio Real não faz comentários sobre fofocas sensacionalistas. Pelo menos dê uma olhada, senhor. Ela estendeu o tablet. Garza pegou o aparelho e se viu diante do almirante Luiz Ávila. Era uma foto descentralizada, como se tivesse sido tirada por acaso, e mostrava o almirante com uniforme de gala completo, andando diante de uma pintura. Parecia que tinha sido tirada por um frequentador de museu que tentava fotografar uma obra de arte, e sem querer, havia capturado Ávila quando este entrou em quadro sem saber. Sei qual é a aparência de Ávila, disse Garza rispidamente, ansioso para voltar ao príncipe e a Valdespino. Por que você está me mostrando isso? Passe para a foto seguinte. Garza passou. A próxima tela mostrava uma ampliação da foto, concentrada na mão direita do almirante, que balançava à frente do corpo. Garza viu imediatamente uma marca na palma. Parecia uma tatuagem. O comandante da guardia ficou olhando a imagem por um longo tempo. Era um símbolo que ele conhecia bem, assim como muitos espanhóis, especialmente os mais velhos. O símbolo de Franco. Exposto em muitos lugares da Espanha em meados do século XX, era sinônimo da ditadura ultraconservadora do general Francisco Franco, cujo regime brutal defendia o nacionalismo, o autoritarismo, o militarismo, o antiliberalismo e o catolicismo nacional. Esse antigo símbolo, Garza sabia, consistia em 6 letras que, reunidas, formavam uma palavra em latim. Uma palavra que definia perfeitamente a imagem que Franco fazia de si mesmo. Victor. Implacável, violento e intransigente, Francisco Franco tinha ascendido ao poder com o apoio militar da Alemanha nazista e da Itália de Mussolini. Matou milhares de opositores antes de assumir o controle total do país em 1939 e se proclamar o caudillo. O caudilho, o equivalente em espanhol para furrer. Durante a Guerra Civil e até boa parte dos primeiros anos de ditadura, os que ousavam se opor a ele desapareciam em campos de concentração, onde se estima que 300.000 pessoas foram executadas. Apresentando-se como defensor da Espanha católica e inimigo do comunismo ateu, Franco havia abraçado uma mentalidade nitidamente machista, excluindo as mulheres de muitas posições de poder na sociedade, mal permitindo que tivessem algum direito a exercer cargos de professoras universitárias, juízas, bancárias e negando-lhes até mesmo o direito de fugir de um marido abusivo. Anulou todos os casamentos que não tivessem sido realizados segundo a doutrina católica e, dentre outras restrições, declarou ilegais o divórcio, a contracepção, o aborto e a homossexualidade. Felizmente tudo estava mudado. Mesmo assim Garza ficava pasmo com a velocidade com que a nação havia se esquecido dos períodos mais sombrios de sua história. O Pacto de Ouvido, um acordo político nacional para esquecer tudo o que acontecerá sob o domínio maligno de Franco, implicava que as crianças nas escolas aprendiam muito pouco sobre o ditador. Uma pesquisa na Espanha havia revelado que os adolescentes tinham muito mais probabilidade de reconhecer o ator James Franco do que o ditador Francisco Franco. Mas as gerações mais velhas jamais esqueceriam. Esse símbolo Vitor, como a suástica nazista, ainda podia invocar o medo no coração de quem tinha idade suficiente para se lembrar daqueles anos brutais. Até hoje, almas cautelosas alertavam que, na mais alta hierarquia do governo espanhol e da Igreja Católica, ainda havia uma facção secreta de apoiadores de Franco. Uma fraternidade oculta formada por tradicionalistas que juravam levar a Espanha de volta às suas convicções de extrema-direita do século passado. Garza precisava admitir que havia um bom número de pessoas da velha guarda que olhava o caos e a apatia da Espanha contemporânea e sentia que o país só poderia ser salvo por uma forte religião de Estado, um governo mais autoritário e a imposição de diretrizes morais mais claras. Vejam nossos jovens, gritavam. Estão todos à deriva. Em meses recentes, com o trono da Espanha em vias de ser ocupado pelo príncipe Julián, bem mais jovem, crescerá o temor entre os tradicionalistas de que o próprio Palácio Real logo se tornaria outra voz reivindicando mudanças progressistas no país. E algo que alimentava ainda mais essa preocupação era o noivado do príncipe com Ambra Vidal, que não somente era basca, mas também claramente agnóstica. Como rainha da Espanha, sem dúvida ela seria ouvida pelo príncipe em questões da Igreja e do Estado. Dias perigosos, Garza sabia. Um ponto de atrito entre o passado e o futuro. Além de uma divisão religiosa cada vez mais profunda, a Espanha também estava diante de uma encruzilhada. Será que o país manteria o seu monarca? Ou será que a coroa real seria abolida para sempre como acontecerá na Áustria, na Hungria e em tantos outros países europeus? Só o tempo diria. Nas ruas, os tradicionalistas mais velhos balançavam bandeiras espanholas enquanto os jovens progressistas usavam com orgulho suas cores antimonárquicas, roxo, amarelo e vermelho, da antiga bandeira republicana. Julian vai herdar barrel de pólvora. Quando vi pela primeira vez a tatuagem com o símbolo de Franco, disse Mônica Martim, atraindo a atenção de Garza de volta para o tablet. Achei que ela podia ter sido acrescentada digitalmente à foto como um truque para, o senhor sabe, agitar o caldeirão. Todos os sites de conspiração competem pelo tráfego na rede, e uma conexão com Franco causaria uma enorme reação, especialmente considerando a natureza anticristã da apresentação de Kirchner esta noite. Garza sabia que ela estava certa. Os teóricos da conspiração vão ficar loucos com isso. Mônica indicou o tablet. Veja o que eles pretendem divulgar. Temeroso, Garza começou a ler o texto que acompanhava a foto.
Conspiracynet.com. Últimas notícias sobre Edmund Kirsch. Apesar das especulações iniciais de que o assassinato de Edmund Kirsch tenha sido obra de fanáticos religiosos, a descoberta desse símbolo franquista ultraconservador sugere que o assassinato também pode ter motivações políticas. As suspeitas de que conservadores nos mais altos escalões do governo espanhol, talvez até mesmo dentro do Palácio Real, estejam lutando pelo controle no vácuo de poder deixado pela ausência e pela morte iminente do rei. Desgraça, disse o comandante com rispidez, já tendo lido o suficiente. Toda essa especulação por causa de uma tatuagem? Não quer dizer nada. Com a exceção da presença de Ambra Vidal na ocasião do atentado, essa situação não tem absolutamente nada a ver com a política do Palácio Real. Sem comentários. Senhor, insistiu Mônica, se puder ler o resto do texto, por favor, verá que eles estão tentando associar o bispo Valdespino diretamente ao almirante Ávila. Estão sugerindo que o bispo pode ser um franquista secreto que vem sussurrando no ouvido do rei há anos, impedindo-o de fazer mudanças mais abrangentes no país. Ela fez uma pausa. Essa alegação está ganhando um bocado de interesse na rede. De novo Garza se pegou totalmente sem palavras. Não reconhecia mais o mundo onde vivia. As notícias falsas têm tanto peso quanto as verdadeiras. Garza olhou para a coordenadora de RP e se esforçou ao máximo para falar com calma. Mônica, isso tudo é uma ficção criada por blogueiros fantasiosos para diversão própria. Garanto que Valdespino não é franquista. Ele serviu ao rei fielmente durante décadas e com toda certeza não está envolvido com um assassino franquista. O palácio não vai comentar nada disso. Fui claro? Garza se viru para a porta. Ansioso para voltar ao príncipe e Valdespino. Senhor Spear. Mônica segurou o braço dele. Garza parou, olhando em choque a mão da jovem funcionária. Ela recuou imediatamente. Desculpe, senhor, mas o Conspiracynet também mandou a gravação de uma conversa telefônica que acaba de acontecer em Budapeste. Ela piscou nervosa por trás dos óculos grossos. O senhor também não vai gostar disso. Capítulo 38. Meu patrão foi assassinado. O comandante Josh Siegel sentia as mãos tremendo no manche enquanto taxiava o Gulfstream G550 de Edmund Kirsch em direção à pista principal do aeroporto de Bilbao. Não estou em condições de voar, pensou, sabendo que seu copiloto estava tão abalado quanto ele. Siegel vinha pilotando jatos particulares para Edmond havia muitos anos, e o horrível assassinato do patrão esta noite fora um choque devastador. Uma hora atrás, ele e seu copiloto estavam sentados no salão do aeroporto assistindo à transmissão ao vivo do Museu Guggenheim. Típico do Edmond, bem dramático, tinha brincado Siegel, impressionado com a capacidade do chefe para atrair uma plateia enorme. Enquanto via o programa, pegou-se inclinado à frente, assim como os outros espectadores no salão, todos morrendo de curiosidade, até que, num clarão, a noite deu terrivelmente errado. Depois daquilo, Siegel e o copiloto ficaram sentados, assistindo à cobertura pela televisão e se perguntando, atordoados, o que fazer em seguida. Seu telefone tocou 10 minutos depois. Quem ligava era o secretário particular de Edmond, Winston. Siegel não o conhecia, e ainda que o inglês tivesse um jeito meio peculiar, Siegel tinha se acostumado a coordenar os voos com ele. Se os senhores não assistiram à televisão, disse Winston, deveriam ligá-la. Nós assistimos, respondeu Siegel. Estamos arrasados. Precisamos que os senhores levem o avião de volta a Barcelona, declarou Winston, com o tom estranhamente profissional apesar do que tinha acabado de acontecer. Preparem-se para decolar e eu voltarei a fazer contato em breve. Por favor, não decolem antes de nos falarmos. Siegel não fazia ideia se as instruções de Winston teriam a ver com os desejos de Edmond, mas no momento sentia-se grato por qualquer tipo de orientação. Seguindo as ordens de Winston, Siegel e o copiloto preencheram um manifesto de voo para Barcelona com 0 passageiros, um voo de adiad, cabeça morta, como era lamentavelmente conhecido no jargão do ramo, e depois tinham saído do hangar para começar a lista de checagem antes do voo. 30 minutos se passaram antes que Winston ligasse de novo. Estão preparados para decolar? Estamos. BOM. Presumo que vão usar a pista de sempre, em direção ao leste, não é? Isso mesmo. Às vezes, Siegel achava Winston dolorosamente meticuloso e irritantemente bem informado. Por favor, contate a torre e peça autorização para decolar. Taxie até a extremidade do campo, mas não entre na pista. Devo parar na pista de acesso? Só um minuto. Por favor, me avise quando chegar lá. Siegel e o copiloto se entreolharam, surpresos. O pedido de Winston não fazia nenhum sentido. A torre provavelmente vai questionar isso. Mesmo assim, Siegel tinha conduzido o jato por várias rampas e caminhos em direção à cabeceira da pista na extremidade oeste do aeroporto. Agora estava taxiando pelos últimos 100 metros da via de acesso, onde o pavimento virava 90 graus à direita e se fundia com a cabeceira da pista voltada para o leste. Winston? Disse Siegel, olhando a alta cerca de tela de arame que envolvia o perímetro do aeroporto. Chegamos ao fim da rampa de acesso. Por favor, esperem aí. Já faço contato de volta. Não posso ficar parado aqui, pensou Siegel, imaginando que diabo Winston estaria fazendo. Felizmente a câmera de ré do Gulfstream não mostrava nenhum avião atrás, de modo que pelo menos não estava bloqueando o tráfego. As únicas luzes eram as da torre de controle, uma claridade fraca na outra extremidade da pista, a cerca de 3 km de distância. 60 segundos se passaram. E aqui é o controle de tráfego aéreo,
disse uma voz em seus fones. ESC-346, você está autorizado a decolar na pista número 1. Repito, você está autorizado. Siegel só queria decolar, mas ainda esperava uma palavra do secretário de Edmond. Obrigado, controle, disse. Precisamos ficar aqui só mais um minuto. Estamos verificando uma luz de alerta. Entendido. Por favor, avise quando estiver pronto. Capítulo 39. Aqui? O piloto do táxi aquático pareceu confuso. Vocês querem parar aqui? O aeroporto é mais longe. Eu levo vocês lá. Obrigado, vamos sair aqui, disse Langdon, seguindo o conselho de Winston. O piloto deu de ombros e parou a lancha ao lado de uma pequena ponte onde estava escrito Puerto Bideia. A margem do rio era coberta com capim alto e parecia mais ou menos acessível. Ambra já estava saindo do barco e subindo a encosta. Quanto devemos? Perguntou Langdon ao capitão. Não precisa, respondeu o homem. Seu inglês paga antes. Cartão de crédito. Dinheiro triplo. Winston já pagou. Langdon ainda não estava totalmente acostumado a trabalhar com o secretário computadorizado de Kirsch. É como ter a Siri cheia de esteroides. Langdon percebeu que as capacidades de Winston não deveriam ser surpresa, considerando os relatos diários de inteligências artificiais que realizavam todo tipo de tarefas complexas, até mesmo escrever romances. Um livro desses tinha quase ganhado um prêmio literário no Japão. Agradeceu ao capitão e pulou do barco para a margem. Antes de subir a encosta, virouse de novo para o piloto perplexo, levou o indicador aos lábios e disse, discreção, por favor. Si, garantiu o homem, cobrindo os olhos. No he visto nada. Com isso Langdon subiu rapidamente pela margem, atravessou um par de trilhos de trem e se juntou a Ambra na borda de um povoado adormecido com uma fileira de lojas de aparência antiquada. Segundo o mapa, disse Winston no viva voz do telefone de Edmond, vocês devem estar na interseção de Puerto Bideia com a via aquática de Rio Azua. Estão vendo uma pequena rotatória no centro do povoado? Estou, respondeu Ambra. BOM. Logo depois da rotatória vocês vão encontrar uma estradinha chamada Bake Bideia. Sigam por ela, para longe do centro do povoado. 2 minutos depois, Langdon e Ambra tinham saído da aldeia e seguiam rapidamente por uma estrada rural deserta, onde casas de pedra se acomodavam em hectares de pastagens. À medida que penetravam mais fundo na área rural, Langdon sentiu que alguma coisa estava errada. À direita, longe, por cima do topo de um morro pequeno, o céu tinha uma cúpula nevoenta de poluição luminosa. Se aquelas são as luzes do terminal, disse Langdon, nós estamos muito longe. O terminal está a 3 quilômetros de vocês, explicou Winston. Ambra e Langdon trocaram olhares espantados. Winston tinha dito que a caminhada só duraria 8 minutos. Segundo as imagens de satélite do Google, continuou Winston, deve haver um campo grande à direita. Parece possível de ser atravessado? Langdon olhou para a plantação de feno à direita, que subia suavemente na direção das luzes do terminal. Podemos subir, sem dúvida, respondeu Langdon, mas 3 quilômetros vão demorar. Apenas suba a colina, professor, e siga à risca minhas orientações. O tom de Winston era educado e sem emoção como sempre. No entanto Langdon percebeu que tinha acabado de levar uma bronca. Belo trabalho, disse Ambra, divertida, subindo a colina. Esse é o tom mais próximo de irritação que já ouvi Winston usar. O ESC-346, aqui é o controle de tráfego aéreo. E a voz retumbou nos fones de Siegel. Você deve liberar a rampa e decolar ou voltar ao hangar para reparos. Qual é sua situação? Ainda estamos trabalhando na luz de alerta, mentiu Siegel, olhando para a câmera de ré. Nenhum avião, só as luzes fracas da torre distante. Só preciso de mais um minuto. Entendido. Mantenha-nos informados. O copiloto deu um tapinha no ombro de Siegel e apontou pelo para-brisa. Siegel acompanhou o olhar do colega, mas só viu a cerca alta na frente do avião. De repente, do outro lado da tela de arame, distinguiu algo fantasmagórico. Que negócio é esse? No campo escuro, atrás da cerca, duas silhuetas espectrais estavam se materializando, sendo do negrum, passando pelo topo de uma colina e vindo diretamente para o jeito. À medida que as figuras chegavam mais perto, Siegel notou a nítida faixa diagonal num vestido branco, que tinha visto antes pela televisão. Aquela é Ambra Vidal? Ambra tinha voado algumas vezes com Kirsch, e Siegel sempre sentia o coração bater um pouco mais forte quando a impressionante beldade espanhola estava a bordo. Nem conseguia começar a pensar no que ela estaria fazendo num pasto do lado de fora do aeroporto de Bilbao. O homem alto que acompanhava Ambra também vestia uma roupa formal, em preto e branco, e Siegel se lembrou de que ele tinha participado do programa da noite. O professor americano Robert Langdon. A voz de Winston retornou subitamente. Senhor Siegel, agora o senhor deve estar vendo 2 indivíduos do outro lado da cerca e, sem dúvida, deve reconhecê-los. Siegel achou o inglês estranhamente contido. Por favor, saiba que esta noite há circunstâncias que não posso explicar totalmente, mas vou pedir que atenda aos meus desejos em nome do Sr. Kirsch. Tudo o que o senhor precisa saber neste momento é o seguinte. Winston parou por um instante brevíssimo. E as mesmas pessoas que assassinaram Edmond Kirsch estão tentando matar Ambra Vidal e Robert Langdon. Para mantê-los em segurança, precisamos da sua ajuda. Mas, claro, gaguejou Siegel, tentando assimilar essa informação. A senhorita Vidal e o professor Langdon precisam embarcar em seu avião imediatamente. Ou aqui fora.
Sei que, em termos técnicos, seria complicado revisar o manifesto de passageiros, mas, você sabe, em termos técnicos, o que significa uma cerca de 3 metros de altura em volta do aeroporto. Na verdade, sei, respondeu Winston com muita calma. E, Sr. Siegel, mesmo sabendo que o senhor e eu só trabalhamos juntos há alguns meses, preciso que confie em mim. O que vou sugerir é exatamente o que Edmond desejaria que o senhor fizesse nessa situação. Siegel escutou incrédulo enquanto Winston delineava seu plano. O que você está sugerindo é impossível, argumentou. Pelo contrário, é bem factível. O empuxo de cada motor é de mais de 6.000 quilos e o cone do seu nariz é projetado para suportar mais de 1.000 quilômetros. Não estou preocupado com a física, reagiu Siegel com rispidez. Estou preocupado com a legalidade. E com a hipótese de minha licença de piloto ser revogada. Entendo, Sr. Siegel, retrucou Winston calmamente. Mas a futura rainha consorte da Espanha está correndo um sério perigo agora mesmo. Seus atos aqui vão ajudar a salvar a vida dela. Acredite, quando a verdade vier à tona, o senhor não receberá uma censura, receberá uma medalha do rei. Parados no meio do capim alto, Langdon e Ambra olhavam a cerca alta iluminada pelos faróis do jato. A pedido de Winston, os dois se afastaram da cerca justo quando a rotação dos motores aumentou e o jato começou a avançar. Mas, em vez de seguir a curva da rampa de acesso, o avião continuou na direção deles, atravessando as linhas de segurança pintadas e saindo para o acostamento de asfalto. Bem devagar, ele foi chegando perto da cerca. Langdon viu que o nariz do jato estava perfeitamente alinhado com um dos pesados postes de aço da cerca. Quando o nariz enorme encostou no poste vertical, os motores aceleraram ligeiramente. Ele esperava uma dificuldade maior, mas pelo jeito 2 motores Rolls-Royce e uma aeronave de 40 toneladas eram mais do que a cerca poderia aguentar. Com um gemido metálico, o poste se inclinou para eles, levando junto um enorme bloco de asfalto preso à base, como o emaranhado de raízes de uma árvore tombada. Langdon correu e agarrou a cerca, puxando-a para baixo o suficiente para que ele e Ambra pudessem passar por cima. Quando chegaram cambaleando ao asfalto, a escada de acesso do jato tinha sido baixada e um piloto uniformizado acenava para que entrassem. Ambra olhou para Langdon com um sorriso tenso. Eu ainda duvida do Winston? Ele não sabia o que dizer. Enquanto subiam correndo a escada e entravam na cabine luxuosa, Langdon ouviu o segundo piloto falando com a torre. Sim, control, SQDI. Mas seu radar de terra deve estar descalibrado. Nós não saímos da rampa de acesso. Repito, ainda estamos na rampa de acesso. Nossa luz de alerta já se apagou, e estamos prontos para decolar. O copiloto bateu a porta enquanto o piloto acionava o empuxo reverso do Gulfstream, levando o avião lentamente para trás, para longe da cerca bamba. Então o jato começou a fazer a curva larga em direção à pista. Na poltrona em frente a Ambra, Robert Langdon fechou os olhos por um momento e soltou o ar. Os motores rugiram lá fora e ele sentiu a aceleração enquanto o jato partia trovejando pela pista. Segundos depois, o avião subia para o céu e fazia uma curva fechada para sudoeste, mergulhando pela noite em direção a Barcelona. Capítulo 40. O rabino Yedakov saiu rapidamente de seu escritório, atravessou o jardim e passou pela porta da frente de casa, descendo os degraus até a calçada. Não estou mais seguro aqui, disse a si mesmo, com o coração martelando inquieto. Preciso ir para a sinagoga. A sinagoga da Rua do Anne não era somente o santuário de Coves durante toda a vida. Era uma verdadeira fortaleza. As barricadas do templo, as cercas de arame farpado e os guardas 24 horas por dia serviam como uma lembrança nítida da longa história de antissemitismo em Budapeste. Coves sentiu-se grato por ter as chaves dessa cidadela. A sinagoga ficava a 15 minutos de sua casa, uma caminhada tranquila que Coves fazia todo dia, mas esta noite, enquanto seguia pela rua Kossuth-Lajos, ele não conseguia conter o medo. Baixando a cabeça, examinou com atenção as sombras adiante enquanto começava a jornada. Quase imediatamente viu algo que o deixou nervoso. Uma figura sombria estava encurvada num banco do outro lado da rua, um homem corpulento usando jeans e boné, digitando casualmente no celular, com o rosto barbudo iluminado pela tela. Ele não é deste bairro, Coves sabia, acelerando o passo. O homem de boné levantou os olhos, observou o rabino por um momento e voltou ao telefone. Coves continuou a andar. Depois de um quarteirão, olhou nervoso para trás. Para sua consternação, o homem de boné não estava mais no banco. Tinha atravessado a rua e andava pela calçada atrás dele. Ele está me seguindo. Os pés do velho rabino se moveram mais depressa e sua respiração ficou entrecortada. Imaginou se teria sido um erro terrível sair de casa. Valdespino insistiu para eu ficar lá dentro. Em quem decidi confiar? Coves tinha planejado esperar que os homens de Valdespino viessem acompanhá-lo até Madrid, mas o telefonema havia mudado tudo. As sementes sinistras da dúvida estavam brotando rapidamente. A mulher ao telefone tinha alertado. O bispo está mandando homens não para transportar o senhor, mas para eliminá-lo, exatamente como fez com Syed al-Fadl. Depois, ela apresentou provas tão convincentes que Coves entrou em pânico e fugiu. Agora, andando rapidamente pela calçada, teve medo de não conseguir chegar à segurança da sinagoga. O homem de boné ainda estava atrás dele, seguindo a uns 50 metros de distância. Um guincho ensurdecedor rasgou o ar noturno e Coves deu um pulo. O som, percebeu com alívio, era de um ônibus municipal freando num ponto mais adiante no quarteirão. Coves sentiu como se o ônibus tivesse sido mandado por Deus.
Correu e entrou. O veículo estava apinhado de estudantes barulhentos, e 2 deles educadamente abriram espaço para Clovis. Kassanam, Chuo Rabino, Semfalego. Obrigado. Mas, antes que o ônibus pudesse partir, o homem de jeans e boné veio correndo e conseguiu embarcar no último instante. Clovis ficou rígido, mas o sujeito passou por ele sem olhar e se sentou nos fundos. No reflexo do par brisa, o Rabino podia ver que ele tinha voltado ao celular. Aparentemente concentrado em algum jogo. Não seja paranoico, Ieda, censurou-se. Ele não tem interesse em você. Quando o ônibus chegou à parada na rua Doane, Clovis olhou ansioso para as torres da sinagoga a apenas alguns quarteirões de distância, no entanto não conseguia se obrigar a sair da segurança do veículo apinhado. Se eu sair e o homem me seguir, permaneceu no banco, decidindo que provavelmente estava mais seguro no meio de um grupo de pessoas. Posso andar um pouco de ônibus e recuperar o fôlego, pensou, embora agora desejasse ter usado o toalete antes de fugir de casa tão abruptamente. Foi apenas alguns instantes depois, quando o ônibus saiu da rua Doane, que o rabino Clovis percebeu a falha terrível do seu plano. É sábado à noite e todos os passageiros são jovens. Percebeu que todo mundo naquele ônibus certamente desceria no mesmo lugar, na próxima parada, no coração do bairro judeu de Budapeste. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse bairro tinha ficado em ruínas, mas agora as estruturas decadentes eram o centro de uma das áreas mais vibrantes da Europa, com seus famosos bares de ruínas, boates da moda dentro de construções dilapidadas. Nos fins de semana, bandos de estudantes e turistas vinham se divertir nos esqualidos bombardeados de armações e antigas mansos cobertas de grafite. Agora reformados e com aparelhagens de som de última geração, luzes coloridas e arte eclética. De fato, quando o ônibus guinchou freando na parada seguinte, todos os estudantes saltaram juntos. O homem de boné permaneceu sentado nos fundos, ainda concentrado no telefone. O instinto mandou que Clovis saísse o mais depressa possível, por isso ele se levantou, foi rapidamente pelo corredor e desceu para a rua com o bando de jovens. O ônibus mudou de marcha para sair, mas parou de repente, com a porta se abrindo com um chiado para liberar um último passageiro, o homem de boné. Clovis sentiu a pulsação disparar outra vez, porém o homem não olhou para ele. Em vez disso, deu as costas para o grupo e foi andando na direção oposta, telefonando ao mesmo tempo. Pare de imaginar coisas, disse Clovis a si mesmo, tentando respirar com calma. O ônibus partiu e o bando de estudantes andou em direção aos bares. Por segurança, o rabino ficaria com eles pelo maior tempo possível, finalmente virando à esquerda e andando de volta para a sinagoga. São apenas alguns quarteirões, disse a si mesmo, ignorando o peso nas pernas e a pressão cada vez maior na bexiga. Os bares de ruínas estavam apinhados, com a clientela barulhenta se esparramando pelas ruas. Ao redor de Clovis, o som de música eletrônica latejava e o cheiro de cerveja permeava o ar, misturado com a fumaça adocicada do cigarro Sopianai e dos bolinhos Kurzkalax, em forma de chaminé. Enquanto se aproximava da esquina, Clovis continuou com a sensação estranha de estar sendo vigiado. Diminuiu o passo e olhou de novo para trás. Felizmente o homem de jeans e boné não estava à vista. Na penumbra, junto a uma porta, a silhueta agachada permaneceu imóvel por 10 longos segundos antes de espiar cuidadosamente em direção à esquina. Bela tentativa, velho, pensou ele, sabendo que tinha se escondido bem a tempo. O homem verificou a seriga dentro do bolso. Depois saiu das sombras, ajeitou o boné e acelerou o passo para alcançar seu alvo.